Bom dia, meu povo, minha pova. Oi, gente Tudo bom com querida. vocês? Tempão que a gente não se fala aí. Gravar um vídeo aí para o nosso grupo. Hoje eu resolvi falar, sabe de quê? Caverna. É, caverna. Muitos vão entender, aqueles que estão na fé, vão entender a mensagem, mas aqueles que, meus amigos que também não são religiosos, não são cristãos, também é bom ouvir um pouquinho, entendeu? Queria passar essa mensagem para dizer que todo mundo tem uma caverna, né? Esse dia eu estava na minha caverna, estava meio chateada, as coisas não aconteciam na minha vida, né? E então eu resolvi falar sobre caverna, o que significa caverna, né? Então nós pegamos um texto de Primeira Reis lá, falar de Elias. Por que Elias entrou na caverna? Agora que eu fui entender, estava aqui com meu marido aqui, a gente estava conversando, eu fui entender, né? Então, o texto diz que Elias era um profeta, né? Um profeta, na época do rei Acabe, ele era um profeta, né? E foi ele que derrubou, foi ele que matou os profetas de Baal, né? Na fogueira, quando ele fez aquela fogueira, que Deus mandou fogo do céu e matou os profetas de Baal. Depois ele foi para a caverna. Depois de ter matado todos os profetas de Baal, ele foi para a caverna, ele foi para o deserto. Ficou lá no deserto, não sei, ficou meio doido e foi lá pro deserto, sem saber por quê, né? E mesmo lá no deserto, quando ele foi pro deserto, ele ficou 40 dias no deserto, mas depois ele se enfiou numa caverna. E a gente queria saber, eu queria saber, né? Gente, não tô aqui para dar, tô aqui só para passar um devocional pelas coisas que eu tô sentindo. Por que ele entrou na caverna? Eu acho que ele entrou na caverna primeira vez porque Acabe e Jezabel mandaram um aviso de morte sobre ele. Eles falaram: você matou os discípulos de Baal, então a gente vai matar você. Então, eu não entendi até hoje porque Elias ficou com medo. Ele fugiu, simplesmente fugiu, como você falou. É. Aí ele ficou lá e Deus sustentou ele até com comida para ele poder ir até o Monte Sinai. Aí por que ele foi no Monte Sinai? É porque é lá que Deus se revelou também a Moisés. Essa aqui é uma parte um pouquinho histórica. Eu já achei que quando ele matou os profetas de Jezebel, É ele teve essa, a Jezebel mandou um aviso de que ia matar ele. isso. Eu achei que foi medo. Ele com medo fugiu para o deserto, A Bíblia fala isso. achando, Elias ficou com medo e para salvar a vida fugiu com seu ajudante para a cidade de Bérseba. achando que ele estava sozinho. É, Ué, tipo assim, Senhor, o Senhor me deu aquela prova lá que eu destruí todos os profetas de Baal, agora você está mandando Jezebel vir me matar? Então eu acho que ele ficou com medo, achou que Deus não estava mais com ele, foi pro deserto. Aí é lá Mas, que Deus vai mostrar para ele, justamente na caverna, que ele está com ele. mas antes de ele ir para a caverna, ele passou pelo deserto. E no deserto, Deus alimentou ele. Isso. O escovo alimentou ele por 40 dias, né? Então Deus já estava com ele ali. Tava. Eu não Então, entendi por que ele então desconfiou, mais ou menos. é, É uma desconfiança para mim. eu achei que ele ficou frustrado porque ele conseguiu ele conseguiu ter aquela prova de matar os profetas de Baal É. lá Mas aí no holocausto. Deus se revelou, porque aí o fogo caiu. Não, mas então, Deus se revelou, isso aí foi antes. Deus se revelou, aí, né, aí nessa parte aí. Mas depois, quando a Jezebel matou os 400 profetas também, foi aí que ele foi, que está aqui, ó, escrito aqui, ó. Aí ele respondeu: Senhor, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Então, por que os filhos de Israel derrubaram os altares, né? Uhum. E mataram os profetas? Então, ele estava fazendo uma pergunta. Como ele já tinha ganho uma guerra com os profetas, quando ele mandou fogo nos altares, então aí ele foi para a caverna porque uma pessoa ameaçou ele. Por causa dessa uma pessoa, ele foi para a caverna, né? Só que antes dele ir para a caverna, Deus mostrou que já estava com ele, porque Deus mandou alimento para ele. É. Então, isso aí E isso para te completar, até no caminho dessa caverna,
Deus, como tu falou, vai alimentar de novo, É, repetindo o que já foi feito. só que para ele não foi o É, suficiente, entendeu? Ele estava tão frustrado que ele não conseguiu derrotar a Jezebel, que não foi suficiente, mesmo com as previsões que Deus mandou para ele no deserto. Então ele preferiu se enfiar na caverna. é, Porque, então, um ato de covardia, a gente, quando está frustrado com os nossos planos, quando a gente está frustrado com a gente, quando a gente não tem uma resposta de Deus, mesmo Deus mostrando para a gente que tem uma solução, que Deus está com a gente prefere se isolar, não acreditar. Prefere falar assim, Senhor, então tá, mas não é isso, porque a gente está tão querendo uma outra resposta que a gente não consegue ver o que Deus tem feito pela gente, né? verdade. Então eu achei que foi um ato de covardia dele. Tanto é que quando ele entrou na caverna, Deus falou para ele, o que fazes aí, Elias? Né? O que você está fazendo aqui? Né? Escondido. Tipo assim, eu já não te dei prova de que eu estou com você, porque eu te alimentei no deserto. O que você está fazendo aí nessa caverna? Foi aí que eu não sei, mas deve ter se passado na cabeça de Elias pelo medo, né? E pela frustração, que tem muita gente que se frustra quando um ministério não sai do nosso jeito, quando as coisas não saem do nosso jeito, então a gente se frustra. Ele tinha derrubado os altares, ele tinha botado fogo no altar de Baal, né? O fogo tinha descido, Deus tinha mostrado para ele, Deus matou vários profetas de Baal. Então ali ele achou que Deus tinha que matar Jezebel porque ele queria. Só que a gente tem que saber que as coisas nunca é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então, para mim, Elias se frustrou porque ele achou que ele, naquela hora, se aqueles profetas morreram, né? Por que Jezebel estava viva e por que Jezebel ameaçou a vida dele? Essa né? parte ele não entendeu. Aí Deus vai se revelar dessa forma, ele vai falar como Elias na caverna, não como fogo, não como terremoto, não como o vento, como eles faziam antigamente, mas a Bíblia fala que ele fala como uma voz calma e suave. Ele vai acalmar Elias, mostrando você pode sair dessa caverna, você tem outras coisas no futuro para fazer. Só que Elias não estava esperando isso. Às vezes a gente quer uma resposta que Deus, porque o Deus ele se revela no ordinário e no extraordinário. Às vezes Deus ele se revela nas mínimas coisas. Deus se revela, né, nas pequenas coisas. Mas Elias não queria. Tanto é que Elias, quando ele escutou o vento, ele achou que Deus estava no vento, fazendo aquele barulhão, mas não né? era. Não era. Depois veio a chuva, aquela tempestade, ele também achou que Deus estava falando com ele naquela chuva. Não. Por quê? Porque ele queria uma coisa maior. Ele queria uma revelação de Deus maior. Tipo, Deus mostra que o Senhor é Deus, uma coisa grande. Mas às vezes Deus trabalha com a gente nas mínimas coisas. Deus trabalha com a gente nos mínimos detalhes, né? Que muita gente deixa de ver isso. Às vezes a gente está querendo um milagre tão grande na nossa vida e esquece dos pequenos milagres que Deus faz a cada dia na nossa vida. Então tá na hora da gente sair do deserto, tá? Ir para fora dessa caverna e agir, né? Deus está esperando muita coisa de mim, muita coisa do Lionel, muita coisa de vocês aí, né? Os cristãos que estão aí sem saber. Deus, a gente tem que usar a arma que a gente tem. Então... Eu vejo as coisas assim, o cristão não pode ficar numa caverna para sempre, porque aí é necessário às vezes ficar na caverna para refletir, para Deus falar com você, tá? Mas aí depois a gente tem que sair dessa caverna para mostrar para a nossa atitude o verdadeiro evangelho do Cristo, entendeu? A gente tem que compartilhar. E todo cristão passa pela caverna, para a nossa né? prática, Você não vê, não vê nada. Todo mundo passa por uma caverna. O Jonas ficou na baleia, Noé ficou na arca por 40 dias, Jonas ficou na baleia por 40 dias, né? Todos nós temos um período de caverna, mas a gente tem que sair. Dessa caverna. A gente tem que sair, porque às vezes tem medo, entendeu? De falar, a gente tem medo de professar a palavra do Senhor, porque a gente acha que a gente não está pronto. Deus não quer pessoas perfeitas. Jesus foi pescador de homens imperfeitos. Todos os profetas da Bíblia, ninguém foi perfeito. Então não tenha medo de falar da palavra, de professar a palavra do Senhor, não tenha medo de compartilhar a palavra do Senhor, né?
A gente não pode ter medo, a gente tem que abrir a boca e falar. Quem achar que a gente não está pronto, quem sabe se vai saber se a gente está pronto para falar de Deus ou não, é o próprio Senhor. Ele que vai nos capacitar para passar a mensagem, né? Então eu estou aqui fazendo um desafio para o meu amigo Fabiano, que daqui a pouco ele está aí fazendo uma live com a gente, para a gente começar a ter esses debates de vez em quando, cada um com o seu teu texto, o seu contexto, para a gente poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Esse meu grupo vai mudar um pouco, agora eu não vou mais postar vídeos, né, de mensagem, agora nós seremos, eu e minha mãe, seremos mensageiros da palavra, e eu gostaria muito que vocês também interagissem junto com a gente, tá? E seja lá com muita sabedoria, com pouca sabedoria, o importante é a gente abrir a boca e falar da palavra do Senhor, porque Deus está querendo isso, né? A Bíblia são os menores profetas da Bíblia que são os maiores, né? Então aqui não tem nenhum profeta grande, daqui nós somos todos menores profetas sendo usados por Deus. Então eu deixo aqui a minha passagem sobre a caverna, para dizer que a gente não pode ficar muito tempo na caverna, aquelas pessoas que estão na caverna procurando resposta, né? Por que está parado, por que isso, por que aquilo. Às vezes Deus coloca a gente na caverna, mas a caverna, assim como a caverna, como o deserto, é para a gente dar uma passada, não é para a gente ficar, né? E Deus vai te usar do jeito, com as armas que você tem, entendeu? Então ele vai usar para a gente proclamar o evangelho, aprender, que eu também estou aprendendo, entendeu? E uma coisa que eu estava pensando comigo, eu falei, Senhor, por que as coisas não acontecem comigo? Deus me deu várias respostas, como, por exemplo, fazer esse vídeo. Ele falou, muda, não coloca mais vídeo de outras pessoas, coloca vídeo de você, entendeu? Falando da palavra, com o seu entendimento, sendo pouco, sendo muito, né? Com a sua sabedoria. Então é isso que a gente vai fazer a partir de hoje, tá bom? Então daqui a pouco a gente vai ter aí, mais tarde a gente vai ter aí uma participação do nosso amigo aí, Fabiano, né? Que ele também vai dar uma palavrinha também, é um profeta de Deus, eu tenho certeza que Deus vai levantar ele, né? E vai levantar muitos outros profetas. Deus adora estar atrás de profetas anônimos, não mais aqueles que estão nos holofotes. Agora Deus quer os anônimos. Então estamos na hora cada um. Se vocês quiserem participar com a gente, a live vai ficar aí, tá? E a gente pode fazer um ao vivo, ou como pode cada um gravar um vídeo e mandar, tá bom? Então vamos interagir, vamos sair da plateia, né? E ficar só observando o que está escrito, qual o vídeo que a gente colocou. Os cristãos, né? Tem muitos cristãos no meu grupo. Então vamos sair da plateia, vamos interagir, vamos conversar, falar de Deus, né? Proclamar a palavra de Deus, entendeu? Porque às vezes a gente tem uma coisa para falar, fica com vergonha. Fica com vergonha não. Fala do jeito que você tem que falar, que Deus vai usando a gente e vai falando, assim como está usando eu e meu marido. Tá bom, meu povo? Então a partir de hoje a gente vai mudar um pouquinho. Não vou botar mais vídeo igual eu colocava, não. Agora a gente vai, cada dia, cada semana, a gente vai fazer e conversar um pouquinho, interagir, né? Tá bom? Tá bom. Fica na paz aí com vocês, que Deus abençoe, tá? E muito obrigado por essa atenção. E mais tarde a gente vai vir com o vídeo do Fabiano, que ele também tem uma palavra muito boa para dar, né? Porque cada um, esse é um versículo da Primeira Reis, né? Primeira Reis, capítulo 19, mas cada um tem um contexto. Eu tenho o meu contexto, o Leonel tem o dele, você pode ter o seu, como meu amigo vai dar o dele. E aí a gente vai tirando o que a gente pode aplicar na nossa vida. O importante, eu acho importante ter sabedoria, conteúdo, é muito importante de estudar a Bíblia, mas também a nossa prática, o dia todo, para nossa atitude, nosso meu testemunho. Nosso melhor testemunho, porque eu não preciso ser um gênio da Bíblia, nem um teólogo da Bíblia para falar de Jesus. Jesus é simplicidade, né? Jesus é simplicidade. Aqui ninguém está atrás de anel, aqui ninguém está atrás de ser apóstolo, nem ser reverendo, não. Aqui somos servos do Senhor, né? Estamos aqui para... Todos nós somos profetas. E nossa atitude, ela começa em casa. Aqui em casa. Em casa, entre o marido e mulher, e filhos. E todos nós somos profetas, desde os pequenos profetas, como os grandes profetas, todos nós somos profetas de Deus. Estamos aqui para evangelizar, né? Deus falou, vai, ide, como o versículo que Deus falou, ide e... Eu não sei em português. A palavra de Deus.
Eu não sei, Denise, em português. Fala. Aí eu esqueci o versículo agora. Ah, tá bom. Eu esqueci. Entendeu? Viu? É assim mesmo. É assim mesmo, é ao vivo, é ao vivo. E a gente está aprendendo, cada dia melhor. E no meu próximo tema que eu vou falar vai ser de relacionamento construtivo e relacionamento destrutivo. Relacionamentos que a gente tem que tirar da nossa vida e relacionamentos que a gente tem que colocar. Tá bom? Então vamos ficar por aqui. A paz do Senhor, que Deus abençoe todo mundo. E esperamos o vídeo do Fabiano. Tá bom? Tchau, Beijo, gente. tchau. Tchau. Ficam com Deus. Papai.